11 Viver em outro mundo. Capítulo 167. Laura sentou-se em sua carruagem, examinando cuidadosamente o caroço do pêssego mágico que estava segurando. Ela não sabia de onde ele vinha. Essa coisa parecia apenas uma bola redonda de ferro com um ponto no topo. Nier também olhou cuidadosamente para a pequena bola. Para ser honesta, mesmo sabendo que Zhao Ai não os enganaria, Nier não poderia acreditar que existia algo assim no continente. Depois de algum tempo, Laura guardou o caroço do pêssego mágico. Ela então respirou fundo, sorriu e olhou para Nier. O que há de errado? Isso é surpreendente. Nier assentiu com a cabeça e disse, sim, eu realmente não pensei que seria assim. Jovem senhorita, no final, qual você acha que é a identidade do senhor? Como ele pode distribuir produtos mágicos antigos? Laura sorriu. Eu realmente não conheço a origem do senhor e nunca ouvi falar de ninguém como o senhor no continente. Uma pessoa como o senhor deveria ser famosa em todo o continente. Entretanto, nunca houve nenhuma notícia de tal pessoa. Não é tão estranho assim? Nier franziu a testa e perguntou, o que você quer dizer, jovem senhorita? Laura sacudiu a cabeça e disse, não sei como dizer isso, mas o corpo do senhor tem muitas coisas que não conhecemos. Eu não quero descobrir o que eles são agora, porque isso seria desrespeitoso com o senhor. De qualquer forma, o senhor é nosso aliado agora. Enquanto tratarmos bem as coisas, as mercadorias que o senhor produzir serão vendidas pela nossa loja Igombana em todo o ducado de Purcell. Isso deveria ser o suficiente. Com isso, Nier não pôde deixar de sorrir. Ela virou-se para Laura e disse, jovem senhorita, agora que nossa loja tem filiais abertas em todo o ducado de Purcell, nosso clã ainda procuraria problema para nós? Nier era a serva de Laura. Consequentemente, quando a jovem se casar, ela seria parte do dote. É por isso que Nier estava tão preocupada com o futuro de Laura. Claro, haveria uma exceção. Ou seja, se Nier se casasse antes de Laura, Nier não precisaria fazer parte do dote. No entanto, a situação de Nier era um pouco rara. Ela não tinha sido vendida por um mestre e era na verdade uma criada nascida dentro do clã. Para uma jovem senhorita de um clã aristocrático, ter uma criada seria uma garantia. Eles também poderiam fazer desse empregada sua ajudante. Como tal, como eles poderiam facilmente desistir dela? Laura olhou para Nier e sorriu. Minha Nier bobona, você acha que as coisas são assim tão simples? Nosso status atual poderia ser melhor, mas aos olhos das pessoas do clã, ainda não é nada. O que posso dizer é que temos mais fichas de barganha para negociar com eles. Somando-as ao fato de que temos um relacionamento muito bom com o clã Purcell, mesmo que eles queiram se mover contra nós, eles precisariam de uma razão para abalar nossa posição. Nier se sentiu aliviado e disse, isso é bom. Jovem senhorita, por que você não considera o Sr. Zhao Ai desde que ele tem habilidades tão boas? Ele também é de bom coração, então eu acho que no futuro, ele certamente será bom para a jovem senhorita. Laura olhou para Nier com um sorriso. Então brincou, sua garotinha, você está fantasiando o senhor? Então, você acha que eu deveria casar com ele? Nier corou, não é assim. Eu não falo irresponsavelmente. Laura riu e disse a Nier, garotinha, as coisas não são tão simples. A força do Senhor é muito grande e ele tem muitas coisas boas em suas mãos. Porém, nós ainda não estamos autorizados a ver suas verdadeiras cores. Isso significa que o Senhor tem inimigos poderosos. Se eles estão contra uma força tão poderosa, então temo que os inimigos do Senhor também não sejam assim tão fáceis. Se eu realmente me casar com o Senhor, temo que enfrentaremos uma situação mais perigosa do que a que estamos vivenciando atualmente. Nier olhou por um momento. Então ela sorriu e olhou para Laura. Então a jovem senhorita quer se casar com o Sr. Zhao Ai? Ei, a jovem senhorita sempre disse que nunca pensou nisso. Enganando as pessoas? Laura olhou inexpressivamente para Nier, mas não respondeu. Ela realmente não sabia por quê, mas ela realmente tinha pensado nisso. Isso provavelmente poderia ser porque Nier tinha falado muito sobre essas coisas ultimamente.
É por isso que ela teve tais pensamentos. Zhao Ai não teve tempo para pensar em Laura e ele não pensou no que ela estaria pensando. Para dizer a verdade, atualmente ele estava um pouco ansioso. Ele estimava que, a esta altura, Buffy já havia entrado no pântano do cadáver apodrecido por mais de um mês. No entanto, até agora, ele não tinha saído. Além disso, havia a questão de comer e beber. Assim, Zhao Ai não estava muito claro sobre como Buffy viveria dentro do pântano. Lembre-se que todas as plantas eram venenosas. Ele estava curioso para saber como Buffy sobreviveu neste mês. Ele era capaz de comer ou beber? Ele não ouviu nada sobre um nono nível que pudesse sobreviver sem comer. Ah! Embora Zhao Ai tivesse agora começando a melhorar a terra nas proximidades da fortaleza da Montanha de Ferro, ele não se atreveu a ir longe demais. Ele gerenciava apenas menos de 0,7 km2, o que ainda era muito. Lembre-se que não havia muitas pessoas na fortaleza, assim, havia muita terra que eles não melhoraram. Felizmente, Zhao Ai tinha criado muitos gnus escamados que os escravos usavam para ajudá-los quando estavam ocupados plantando alguns vegetais comuns. Assim, eles não ficavam cansados. Zhao Ai não tinha transformado os gnus escamados em zumbis. Embora possa parecer que zumbis eram muito mais úteis, Zhao Ai não era um mago negro genuíno, então ele ainda preferia coisas vivas. Quando Laura saiu da montanha de pedra, Zhao Ai imediatamente pegou vários sacos de sementes mágicas e as colocou no espaço. Gren naturalmente o seguiu. Ele também queria saber se, desta vez, o espaço seria capaz de subir de nível. Assim que entraram no espaço, ouviram um bip do espaço e uma voz que dizia: descoberta de sementes de planta. Registrando semente. Semente de vegetal, tipo variante. A avaliação da semente é: planta de nível 15. Extraindo semente. Digitalizando semente. A semente agora pode ser comprada na loja espacial. Semente de planta descoberta. Registrando semente. Semente de vegetal, tipo variante. A avaliação da semente é: planta de nível 15. Extraindo semente. Digitalizando semente. A semente agora pode ser comprada na loja espacial. Depois de 5 tentativas consecutivas, pouco tempo depois o espaço deu um bip e avisou em outro tom. Por causa da descoberta de novas plantas, o espaço atingiu os requisitos de atualização e aumentou para o nível 14. Uma nova terra de 10 mil agora pode ser liberada. Requisitos: 3.000 moedas de ouro. Os requisitos de nível e moeda de ouro foram cumpridos. Você deseja liberar esta terra imediatamente. Zhao Ai estava esperando por esse nível, e ele também não estava com pouco dinheiro. Desta vez, a terra que poderia ser recuperada era cerca de 10 mil. Assim, ele não hesitou e disse: libere imediatamente. Uma luz branca brilhou e 10 mil de terra apareceram no espaço. Gren olhou para os 10 mil de terra e não sabia o que dizer. Esses 10 mil de terra não eram uma quantidade pequena. Zhao Ai não esperava que depois de passar do nível 10, ele pudesse recuperar 10 mil de terra. Isso foi uma grande surpresa. Zhao Ai viu o mil de terra e virou-se para Gren, dizendo: Vovô Gren, quero plantar vegetais mágicos nessas novas terras. O que você acha? Gren se recuperou depois de ouvir Zhao Ai. Ele olhou para o novo mu de terra. Depois para as sementes de vegetais nas mãos de Zhao Ai. Gren assentiu e disse: tudo bem. Para esses tipos de vegetais mágicos, depois de produzi-los, podemos participar e adicioná-los ao nosso suprimento de alimentos. Então, podemos poupar alguns até termos uma quantidade grande o suficiente antes de deixar a senhorita Laura nos ajudar a vendê-los para que possamos obter alguma renda com isso. Além disso, eu realmente não esperava que esse aumento de nível nos desse 10 mil de terra. Parece que precisamos atualizar o espaço quanto antes. Zhao Ai assentiu, então ele comandou o espaço usando sua mente. Automaticamente, as terras foram cultivadas e plantadas com 5 vegetais. Ele plantou cada planta para 2 mu. Em pouco tempo, todos eles foram plantados. Depois de plantar nesses 10 mu de terra,
Zhao tirou os ovos coloridos de fantasma virtuoso que ainda estavam dentro da caixa e foi para o rancho. O rancho criou agora coelho de olhos azuis e vários cavalos perseguição de vento no espaço. Zhao tinha intencionalmente mantido esses cavalos no espaço. Quando eles estavam viajando, eles usaram os mortos-vivos para se apressarem. No entanto, se eles estivessem indo para a cidade-casa, eles só poderiam sentar-se nos mortos-vivos até chegarem à entrada da cidade. Depois, eles caminhariam lá dentro, o que não era conveniente. Além disso, para os gnus escamados, embora tenham sido melhorados, ainda eram muito lentos. Para ter um meio conveniente de viajar dentro da cidade, Zhao havia criado esses cavalos. Embora a velocidade de Alien fosse mais rápida do que os cavalos e pudesse puxar muito mais que eles, Zhao ainda decidiu usar os cavalos porque se Alien desse uma arrancada, então causaria muito barulho, o que provavelmente levantaria uma tempestade. Além disso, Zhao honestamente invejou o design da carruagem de Laura. Antes, ele só conseguia olhar para ele. Agora, porém, ele era rico e podia fazer uma carruagem igual a Laura. Mesmo que não fosse o mesmo, não deveria haver muita diferença. Depois que Zhao e Gray entraram no rancho e trouxeram a caixa com os ovos coloridos de fantasma virtuoso, um bip soou no espaço e disse: descoberta de novo animal. Animal de batalha bioquímico. Pode absorver energia pura para sobreviver. Pode ajudar os humanos na batalha e ajudá-los a superar suas deficiências. Só pode absorver energia pura e não pode ser atualizada. Para melhorar essas deficiências, a besta bioquímica pode absorver adequadamente qualquer forma de habilidade. Extraindo animais, digitalizando animais. Os animais agora podem ser comprados na loja espacial. Imediatamente depois, outro bip soou e a voz falou. Por causa da descoberta de novos animais, a fazenda passou para o nível 3. Agora pode domesticar mais 100 animais. Então, não houve mais vozes. Zhao ficou muito feliz. Ele imediatamente levou os 5 ovos para a área de incubação do rancho. Logo, os ovos quebraram um após o outro. Então uma coisinha fofa apareceu. Zhao olhou inexpressivamente para os 5 filhotes. Ele murmurou, como poderiam ser galinhas. Alguém pegou um pintinho para o transformar em um fantasma virtuoso galinha. Quando Zhao disse isso, Gray não pôde deixar de rir. Ele disse a Zhao: jovem mestre, estas não são galinhas, mas são da classe de fantasma virtuoso águia. Eles são muito mais ferozes do que galinhas. Embora não sejam tão boas quanto bestas mágicas, eles ainda podem se transformar em armaduras e armas. Além disso, eles também podem voar. Uma vez que eles podem se interligar com seu mestre, eles podem ser usados como um batedor aéreo. Eu não tinha pensado que o presente de Laura dessa vez seria o fantasma virtuoso águia. Esses fantasmas virtuosos águia são realmente raros. Ponderou Zhao. Viver em outro mundo. Capítulo 168. Zhao não pensava que esses 5 fantasmas virtuosos galinhas eram na verdade fantasmas virtuosos águias. Ele se virou e olhou para Gray, perguntando: vovô Gray, você tem certeza de que não está enganado? Gray sorriu e disse: jovem mestre, não posso estar errado. Eles são realmente da classe fantasma virtuoso águia. Não existe tal coisa como um fantasma virtuoso galinha. Além disso, em termos daqueles que poderiam voar no céu, há apenas a classe fantasma virtuoso águia. No momento, os 5 filhotes estavam correndo e bicando a grama, lutando por todo lugar. Eles pareciam bastante saudáveis. Gray franziu a testa e disse: isso não está certo. Fantasmas virtuosos só podem comer coisas que contenham fortes elementos mágicos. Porque essas pequenas coisas são diferentes. Zhao riu, não é importante desde que o espaço não disse nada. Oh, certo, eles foram melhorados. Eu presumo que é isso que isso significava. Graham pensou sobre isso e assentiu, parece ser o caso. Isso é ótimo. Com nossos fantasmas virtuosos, podemos reproduzir muito mais desses fantasmas virtuosos.
Zhao riu novamente. Certo. No entanto, não podemos reproduzir muito. Nós também temos os coelhos de olhos azuis para manter. Devemos primeiro esperar até que a fazenda no túnel possa produzir seus próprios coelhos de olhos azuis. Então podemos levantar outras coisas no espaço. Green assentiu e tanto ele como Zhao voltaram para o interior da casa de campo espacial e sentaram-se. Zhao virou-se para Green e disse: Vovô Green, estou pronto para explorar o pântano do cadáver apodrecido depois que Buffy sair. De qualquer forma, devemos resolver a ameaça do pântano do cadáver apodrecido de qualquer maneira. Green franziu o senho e disse: Jovem mestre, temo que não seja tão fácil resolver a ameaça do pântano de cadáver apodrecido. Por muitos anos, muitos especialistas fortes entraram, mas apenas alguns saíram vivos. Embora o jovem mestre possua um espaço, ainda pode ser impossível resolvê-lo. Eu não pretendo cuidar completamente da ameaça do pântano do cadáver apodrecido, disse Zhao, assentindo. Eu só não quero ceder aos motins de bestas mágicas que ocorrem de tempos em tempos. Além disso, quando Buffy sair, contanto que o exterminemos, poderemos descobrir algumas informações sobre o que está acontecendo lá dentro. Isso deve nos permitir ir mais fundo no pântano do cadáver apodrecido. Green pensou por um momento e assentiu: isso é bom. Se nós não pudermos resolver a ameaça do pântano do cadáver apodrecido, então nós nunca estaremos seguros dentro das Terras Negras. Green estava agora muito mais confiante com o espaço. Ele acreditava que não havia nada que existisse dentro do pântano do cadáver apodrecido que eles devessem temer. Enquanto houvesse o espaço, a segurança de Zhao não seria um problema. Esta foi a principal razão pela qual ele concordou com o que Zhao havia proposto anteriormente. Merine sorriu e disse: ouvi dizer que há muitas plantas lá que não estão disponíveis no continente. Se for esse o caso, o jovem mestre poderá atualizar o espaço mais rapidamente. Zhao assentiu com a cabeça, sorriu e disse: sim, desta vez, Zhao Zui tinha coletado muitas coisas. Eu acredito que quando eles voltarem ao espaço, ele será atualizado. Quando isso acontecer, a área de terra seria ainda maior. Green assentiu e olhou para fora pela janela da casa. Com uma voz baixa, ele disse: enquanto a terra dentro do espaço ficar maior, ganharemos muito mais capital. Quando chegar a hora, nem pense em nos intimidar. Zhao assentiu. Então ele congelou por um momento e se virou para Green: vovô Green, Zhao Zui acabou de enviar uma mensagem dizendo que Buffy estava saindo do pântano. Ele também parece gravemente ferido. Green ficou surpreso por um momento e, em seguida, virou-se imediatamente para Zhao. Imediatamente pergunte a Zhao Zui quão ferido Buffy está. Ele pode levar vários dias antes de chegar aqui nas Terras Negras. Zhao assentiu e imediatamente perguntou a Zhao Zui. Voltando para Green, ele disse: Zhao Zui relatou que as lesões não parecem ser leves e, evidentemente, ele estava voando mais rápido que podia. Ele deveria estar saindo do pântano dentro de 2 dias. Green assentiu com a cabeça e disse: a hora é apenas o suficiente. Nós vamos pará-lo nas montanhas. Jovem mestre, por favor, dê uma olhada nos fantasmas virtuosos e veja se eles podem ser amadurecidos dentro de alguns dias. Esses fantasmas virtuosos definitivamente poderão nos ajudar. Mesmo que Buffy possa voar, não precisamos ter medo. Zhao assentiu com a cabeça. Ele se mexeu um pouco e agora estava no rancho. Ele examinou os fantasmas virtuosos. Esses fantasmas virtuosos eram animais de nível 10, com um tempo de maturidade de 15 horas. Eles podem produzir um ovo a cada 8 horas e podem botar ovos até no máximo 5 vezes. Isso significa que dentro de 2 dias, eles podem se reproduzir o suficiente. Quase 100 fantasmas virtuosos poderiam ser retirados. Assim, esperar que esses fantasmas virtuosos amadureceram antes da batalha não seria um problema. Animais espaciais tiveram um ciclo de desova concedido. Embora eles amadureçam,
Eles ainda precisavam esperar por um período predeterminado de desova antes que eles realmente amadurecessem e pudessem ser colocados dentro do armazém. Se eles não atingirem o prazo de vencimento especificado, eles não poderão ser movidos para o armazém. Claro, houve uma exceção a essa regra. Os animais jovens recém-nascidos estavam isentos porque podiam ser colocados diretamente no armazém como fonte de renda. Vendo este resultado, Zhao estava certo de que 100 fantasmas virtuosos Aga poderiam fazer um especialista ferido do 9º nível cair do céu. Depois que Zhao contou para Gren os resultados, Gren ficou muito feliz. Eles imediatamente se mudaram para a fortaleza da Montanha de Ferro e se prepararam para lidar com Buffy. Como precaução, Gren foi à cidade casa e comprou vários arcos fortes. Embora um especialista do 9º nível pudesse voar, eles não poderiam voar muito alto. Com um arco forte, eles poderiam ser atingidos diretamente. No entanto, as pessoas no continente não usavam arcos e flechas para acertar um especialista do 9º nível porque isso seria o mesmo que um desejo de morte. Enquanto isso, Zhao removeu algumas bestas mágicas da montanha de pedra e as colocou em alerta dentro das terras negras. Como dessa vez eles estariam lidando com um especialista do 9º nível, mesmo que estivesse ferido, um 9º nível ainda era um 9º nível. Ele não deveria ser subestimado. 2 dias se passaram rapidamente e no espaço de Zhao tinha 100 fantasmas virtuosos águias amadurecidos. Depois de terem crescido, sua aparência, que era como a de uma galinha quando eram jovens, agora era completamente diferente. Eles pareciam com o que Zhao tinha ouvido falar antes, águias douradas. As asas dos fantasmas virtuosos quando abertas teriam quase 5 metros de comprimento e seu corpo teria quase 2 metros de altura. Eles tinham uma boca parecida com um gancho de aço e garras de ferro fundido. Tinham belos olhos. Eles emitiam um grito baixo e profundamente rouco que tinha um poder penetrante incomum e uma força esmagadora por trás dele. Zhao ficou muito surpreso com o que os fantasmas virtuosos águias estavam comendo. Quando eles cresceram, eles não comeram mais a grama, mas sim os coelhos de olhos azuis. Eles comeriam um coelho de olhos azuis toda vez que o espaço produzisse um coelho, o que parecia que eles estavam jogando um estranho jogo de troca. Zhao não conseguia entender por que isso aconteceu, então ele perguntou ao espaço. No entanto, a resposta que ele recebeu foi que seu nível não era alto o suficiente. No final, não se podia perguntar sobre isso, o que deixou Zhao deprimido. De qualquer forma, o número de coelhos de olhos azuis no espaço realmente não diminuiu, apesar de terem sido comidos pelos fantasmas virtuosos. Essas águias também mantiveram uma forte agressividade, o que foi muito bom. Zhao deixou esses fantasmas virtuosos águias amadureceram no espaço, uma vez que ele temia que essas águias maduras não fossem de nenhuma utilidade. No entanto, os resultados foram muito bons. Esses fantasmas virtuosos eram muito obedientes, mesmo quando estavam fora do espaço. Quando eles fossem instruídos a atacar, eles atacariam e também o fariam em formações. Como Zhao havia conseguido esses recursos, ele fez esses fantasmas virtuosos darem um ataque em formação. Gren ficou muito satisfeito com o resultado. Mesmo que a força desses fantasmas virtuosos fosse muito forte, eles não tinham apenas força, mas também uma grande estrutura. Em comparação com os fantasmas virtuosos águias normais, eles eram maiores. Esta melhoria foi provavelmente por causa do espaço. Gren estimou que a força de combate desses fantasmas virtuosos seria equivalente a um especialista do 6º nível. Quando eles lutaram no ar, eles seriam ainda mais fortes, afinal, eles nasceram para voar. Zhao não tinha apenas fortificado a fortaleza da Montanha de Ferro, mas também enviou muitos mortos-vivos para as bordas do pântano para procurar Buffy no menor tempo possível. No entanto, para surpresa de Zhao, eles não viam Buffy depois de 2 dias. Zhao imediatamente enviou ordens para os mortos-vivos dentro do pântano do cadáver apodrecido para procurá-lo. Finalmente, eles encontraram Buffy em uma pequena ilha. Buffy estava ferido.
Sabendo que Buffy estava ferido, Zhao Ai sentiu-se aliviado. Ele imediatamente ordenou que os mortos-vivos entrassem no pântano e atacassem Buffy. Buffy parecia seriamente ferido e inesperadamente não resistiu. Ele apenas voou para fora do pântano. Zhao Ai não podia ver claramente a situação dentro do pântano do cadáver apodrecido, já que havia muita poluição de 7 cores cobrindo-o. Então ele enviou os mortos-vivos para o pântano para lhe contar sobre a situação. Zhao Ai e Gren agora estavam na fortaleza da Montanha de Ferro. Eles olharam para o céu e para o nevoeiro de 7 cores que cobria o pântano. Gren pegou sua espada do vento espiritual enquanto Merine, que estava ao lado deles, segurava um cajado mágico. Meg tirou o livro de ferro, enquanto Bloquead e Roquead fizeram uma forte reverência. Zhao Ai também pegou o cajado fantasma e chamou os gigantes de pedra, que estavam preparados para atacar a qualquer momento. Claro, Zhao Ai era o mais ocupado entre todos eles, enquanto ele estava tirando os 100 fantasmas virtuosos e chamando 10 gigantes de pedra. Esses gigantes de pedra estavam prontos para atirar pedras no céu para atacar. Buffy não deixou Zhao Ai e o resto para baixo, pois só precisaram esperar cerca de meia hora antes de vento ter uma flutuação dentro do nevoeiro de 7 cores que cobria o pântano. Então o humanoide voou do pântano. Zhao Ai temia que Buffy pudesse voltar para o pântano. Com a baixa visibilidade do pântano, não seria um lugar apropriado para combatê-lo. Então, quando Buffy voou para fora do pântano, eles não atacaram imediatamente. Em vez disso, eles esperaram até que Buffy estivesse perto da fortaleza da Montanha de Ferro antes de ele de repente ordenar o ataque. Os primeiros a se moverem foram os fantasmas virtuosos, um total de 100 águias, 50 na frente e outras 50 atrás de Buffy, selando a chance dela escapar para o pântano. Com a ordem de Zhao Ai, o céu ficou cheio de um grito rouco das águias. Em seguida, as duas equipes das águias formaram uma formação de meia-lua que avançou e atacou em direção a Buffy. Buffy aparentemente não pensou que haveria uma situação como essa. Sua figura se moveu e caiu no chão. Gren gritou, comece. Ele levantou sua espada do vento espiritual e correu em direção a Buffy. Buffy viu Gren e imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Seus olhos brilharam com um olhar arrepiante enquanto olhava para Gren enquanto dizia, então é você? E você realmente se recuperou. Bem, então vamos ver. Desde a última vez que eu deixei você escapar, desta vez, vamos ver como você pode correr. Então ele acenou com as mãos e jogou várias rajadas de lâminas de vento na direção de Gren. Viver em outro mundo, capítulo 169. No entanto, ao mesmo tempo, alguns pedregulhos foram atirados pelos gigantes de pedra na direção de Buffy. Naturalmente, Buffy sabia do que se tratava sua situação atual. Ele recitou vários encantamentos com uma voz baixa e uma onda de elementos de vento loucamente voou ao redor dele. Sua forma era como a de uma folha dançando ao vento enquanto ele se movia aleatoriamente. Cada mago tinha seu próprio jeito de lutar. Por exemplo, um mago do elemento terra muitas vezes reforçava seu corpo com magia para aumentar suas defesas. Por causa da proteção de sua magia do elemento terra, esses magos tinham as defesas mais fortes de todos os outros magos. Em contraste, a velocidade de ataque era bem lenta. Os magos do elemento água tinham seu próprio movimento de escudo giratório. O sistema de água não tinha falta de habilidades e elas eram até mesmo agressivas e de usos variados. Mais tarde, descobriu-se que um escudo de magia de água poderia ser girado, o que aumentaria o poder defensivo do escudo mágico. Lentamente, eles desenvolveram o escudo mágico do elemento água até que ela tivesse o mesmo poder de rotação de um redemoinho. Os magos do elemento fogo geralmente se concentravam no ataque, já que o elemento fogo tinha o poder mais destrutivo quando comparado aos outros elementos. Um mago do elemento vento, entre todos os outros 4 elementos mágicos, poderia ser considerado mais leve. Em uma batalha, os magos do elemento vento usariam sua magia do vento para tornar seus corpos muito leves, tornando mais fácil para eles evitarem ataques. A maneira mágica de lutar tinha uma relação direta ou indireta com seu atributo mágico.
Exatamente como esse primeiro do continente famoso mestre mágico de nível deidade, Juan, dissera uma vez, os magos precisariam de uma vida inteira para estudar cada feitiço. Este Juan não era uma pessoa comum. Ele foi o primeiro gênio mágico do continente há 1000 anos. Isso não significava que seu talento era muito bom. Pelo contrário, seu talento era muito pobre. As crianças poderiam começar a aprender magia aos 12 anos de idade, e algumas poderiam aprender com a idade de 10 anos. Entretanto, Juan começou a aprender a meditar com a idade de 16 anos, mas essa pessoa era chamada de mentor mágico. Ele teve um total de 120 discípulos ao longo de toda a sua vida. Esses 120 discípulos, sem exceção, tornaram-se especialistas. 100 deles se tornaram especialistas do 8º nível, enquanto os outros 20 se tornaram as deidades do 9º nível. Essa capacidade de ensino foi sem precedentes. Mais tarde, precisamente por causa disso, João tornou-se reconhecido em todo o continente como mentor mágico. Suas palavras foram seriamente estudadas desde então. Devido a isso, suas palavras que afirmavam que um mago precisaria de uma vida inteira para estudar um feitiço se tornou seu ditado mais famoso. Isto foi devido a esses discípulos dele. Foi por causa dessa frase que ele obteve tais resultados. Buffy era um mago do vento. Opondo seu inimigo com tal método, não estava totalmente errado. No entanto, ele mudou seus pensamentos quando descobriu que havia algo errado. Quem foi Buffy? Ele era um especialista do 9º nível, uma pessoa com a presença de uma deidade. Esta foi uma das principais existências no continente. Além de que quando ele lutou contra alguém do mesmo nível, ele usaria o mesmo estilo que um mago do elemento vento usaria para lutar? Isso é impossível. A presença de um especialista do 9º nível já tinha sua própria força devastadora. A fim de se esconder contra os ataques de alguns poucos gigantes de pedra, ele usaria sua habitual forma de combate do elemento vento. Se ele dissesse isso aos outros, nenhum deles acreditaria nisso. Sua única explicação para isso foi porque ele estava gravemente ferido e não estava em boa forma. Como ele não podia usar totalmente sua força como um mago do 9º nível, ele tinha que usar esse meio de luta. Vendo esta cena, Gren acalmou-se e desviou das lâminas de vento. De repente, um dragão de água apareceu e atingiu várias dessas lâminas de vento. Com um estrondo alto, as lâminas de vento e o dragão de água desapareceram. Simultaneamente, duas flechas dos arcos fortes foram atiradas diretamente em direção a Buffy, juntamente com uma espada gigante de luz de 5 metros que cortou diretamente do céu, cortando a cabeça de Buffy. Meg e Bloqueado seguiram e o atacaram. Buffy era um especialista do 9º nível que não se divertia. Ele se moveu e desviou de vários pedregulhos e acenou com a mão, fazendo com que um escudo verde claro aparecesse sobre sua cabeça. Este escudo não protegia suas costas, mas apenas bloqueava a espada de luz que estava cortando. Ele então lançou duas lâminas de vento. As flechas de bloquear e roquear erraram seu alvo quando passaram por seus dois lados devido a um ciclone. Esse ciclone cercou seu corpo inteiro e jogou poeira no céu, escondendo-o. Desta vez, Merine recitou vários encantamentos com voz baixa e vários dragões de água apareceram fora do ciclone. Pareciam correntes de ferro enquanto se enrolavam no ciclone. No mesmo momento, vários pedaços de terra subiram do chão para o céu, indo diretamente para o pé de Buffy. Foi Zhao quem atacou desta vez. O cajado fantasma poderia agora usar 3 elementos mágicos diferentes, ou seja, o elemento de luz, o elemento escuridão e o elemento terra. Zhao não tinha muita experiência de combate. Assim, ele só poderia ficar de lado e agir como um suporte. Buffy também merecia ser um especialista do 9º nível. Mesmo que ele estivesse ferido e atualmente sendo sitiado por várias pessoas, ele parecia estar à vontade e não parecia angustiado. No entanto, ele realmente queria correr, mas não podia. Ele estava sendo bloqueado pelos fantasmas virtuosos Águia. Se comparássemos esses fantasmas virtuosos Águia com os fantasmas virtuosos normais, eles teriam uma maior eficiência de combate.
Enquanto os fantasmas virtuosos comuns não deixariam os lados de seus mestres porque suas capacidades de batalha eram mais baixas, este não era o caso para estes fantasmas virtuosos Aga. Depois que os fantasmas virtuosos foram transformados pelo espaço, eles não puderam ser considerados como os fantasmas virtuosos do continente. O espaço até os chamou de bestas bioquímicas. Devido ao cinema e à televisão, as pessoas na Terra geralmente pensavam em algo morto ou algo tóxico e coisas do tipo quando ouviam a palavra bioquímica. Porém, qualquer coisa biológica cairia em bioquímica. Pode-se dizer que os humanos foram o principal estudo da pesquisa biológica. Algumas pessoas queriam estudar biologia para uso próprio. Por outro lado, às vezes eles também criariam algo que seria usado como ferramenta para matar. As bestas bioquímicas sempre foram a visão que as pessoas gostariam de fabricar. Uma espécie de animal forte de combate capaz de ajudar as pessoas a lutarem. Além disso, esta besta também pode absorver genes diferentes para se tornar mais forte. O espaço poderia fazer essas transformações. Uma vez colocado, os animais e plantas, bem como os fantasmas virtuosos do continente, poderiam ser otimizados. Fazer essas coisas para produzir bestas bioquímicas seria possível, mas haviam algumas falhas. Ainda assim, apenas com a capacidade do espaço de melhorar, já havia tornado o fantasma virtuoso Águia muito forte. Buffy agora tinha um melhor entendimento. Ele pensou que da última vez, quando machucou Green, seria impossível para Green se recuperar. Mesmo se ele se recuperasse dos ferimentos, ele seria no máximo um especialista do 6º nível, o que era uma visão otimista. Entretanto, o que ele viu hoje foi completamente diferente. Não só a lesão de Green foi curada, mas sua força também foi completamente restaurada. Isso o deixou muito surpreso. Green estava com Merine, que o ajudou ao lado. Esse casal, que tinha décadas de anos, naturalmente teria uma coordenação perfeita. Adicionando Zawai, que iria atacar implacavelmente de vez em quando, isso tudo fez Buffy se sentir insuportável. Como Zawai havia adivinhado, Buffy estava realmente ferido. Desta vez, ele rapidamente correu para fora e estava com muito medo do pântano do cadáver apodrecido. Embora ele tenha fugido rapidamente, ele ainda foi gravemente ferido. Ele tinha sido temporariamente reprimido devido à lesão e não poderia lutar uma batalha por um longo período de tempo. Foi justamente por essa razão que quando ele encontrou os mortos-vivos que Zawai havia ordenado atacar dentro do pântano do cadáver apodrecido, ele não se envolveu e, ao invés disso, correu diretamente para fora do pântano. Porém, ele não pensou que ao sair do pântano, Gren estaria lá para bloqueá-lo. Agora que ele queria fugir, parecia difícil. Quando Buffy atacou, ele tentou pensar em uma maneira de recuar. Com toda a honestidade, Zawai não poderia ajudar muito nessa batalha. Mesmo que ele pudesse usar magia, sua compreensão da magia ainda era muito pequena. Ele não sabia que tipo de magia seria mais apropriada usar. Na maioria das vezes, ele só poderia atuar como apoio. No entanto, Zawai estava pronto. Mesmo que seu conhecimento de aplicação de magia não fosse muito bom, ele ainda tinha o espaço. Embora o espaço não tivesse muito poder de ataque e não pudesse ajudar muito em uma luta, ainda tinha duas habilidades. Uma era a função mata-moscas, e a outra era a função captura. A função de captura foi originalmente usada para capturar animais para o espaço, a fim de aumentar a produção. No entanto, como já havia muita melhora feita pelo espaço para os animais, um grande número de animais já havia sido criado. Agora era impossível para Zawai usar essa função para mover animais dentro do espaço para aumentar a produção, já que ele poderia fazer isso com apenas um pensamento. Contudo, essa função ainda era mantida ativa e poderia até ser usada fora do espaço. Pode ser usado para pegar pessoas e pegar animais fora do espaço. Mas, Zawai não tinha usado essa função antes. Ainda assim, ele acreditava que essa função deveria ser fácil de usar. Foi quando foi comparado ao mata-moscas, que tinha muitas variáveis. Foi por causa dessa ideia que Zawai não entrou completamente na batalha.
Ele estava sendo muito cuidadoso em assistir Buffy. Quando necessário, ele seria implacável. Gren e os outros estavam lutando com Buffy por uma hora agora, mas eles ainda não puderam derrotá-lo. Isso fez com que eles entendessem que tipo de força Buffy tinha como um especialista do 9º nível. Buffy foi capaz de aguentar por tanto tempo, mostrando e provando sua força. Contudo, Zhao-ai havia observado que o rosto de Buffy se tornou cada vez mais feio. No começo, ele estava calmo. Mas agora, ele estava um pouco pálido e vermelho de vez em quando. Zhao-ai estava com o objetivo de atacar as lesões de Buffy, razão pela qual ele estava prestando muita atenção nele. Por fim, ele estava com medo de que Buffy fosse embora. Como Zhao-ai adivinhou, depois de uma batalha tão longa, Buffy descobriu que seus ferimentos ficariam muito ruins se a briga com Gren e os outros continuasse. Finalmente, devido ao medo de que isso acontecesse, ele preparou um ato desesperado. Depois de ter lançado uma série de mais de 100 lâminas de vento, Gren foi finalmente obrigado a recuar. Buffy recitou rapidamente um encantamento e acenou com a mão, fazendo com que um enorme tornado aparecesse na frente dele. Foi um tornado muito forte que sugou muita poeira e sujeira. Até afetou algumas pedras que foram apanhadas pelo vento, o que a tornou mais perigosa. A voz de Buffy veio da parte de trás do tornado, tornado do vento louco. Matar. Esse tornado girou diretamente para o Gren. Enquanto Gren lidava com esse feitiço, Buffy fez um movimento rápido e correu em direção ao pântano do cadáver apodrecido. Viver em outro mundo. Capítulo 170. Quando Zhao-ai viu Buffy lançar um feitiço tão variado, ele rapidamente sentiu que algo estava errado e não evitou de entrar no espaço. Imediatamente abrindo a tela, ele viu a situação do lado de fora do campo de batalha. Obviamente, os pontos vermelhos representavam seu lado enquanto aquele ponto verde solitário representava Buffy. A magia que Buffy jogou no campo de batalha tirou toda a atenção. Então foi mais difícil identificá-lo. No entanto, isso foi o suficiente. Zhao-ai conseguiu descobrir que Buffy estava planejando voltar para o pântano do cadáver apodrecido. Ele entendeu a intenção de Buffy. Permitir que Buffy escapasse e voltasse a entrar no pântano tornaria difícil de encontrar, mesmo que tivessem o espaço e não tivessem medo do nevoeiro venenoso. A mão de Zhao-ai apontou para o ponto verde e lançou a função capturar. Ele imediatamente saiu do espaço, querendo ver se a função de captura seria bem sucedida. Ao sair do espaço, uma grande mão apareceu no céu. Essa grande mão branca, com um braço reluzente, subia diretamente em direção a Buffy. Esta grande mão foi muito rápida e Buffy não pôde escapar da grande mão, mesmo que ele não fosse lento. Quando estava prestes a pegar Buffy, a grande mão de repente se abriu e Buffy foi pego em sua palma. Buffy ainda não tinha entendido o que tinha acontecido antes de ele ser agarrado de repente. Ele se apressou para escapar. No entanto, neste momento, um grande mata-moscas apareceu no céu, mirando na cabeça de Buffy. Este mata-moscas voador foi rápido e todos puderam ver apenas um movimento borrado antes do mata-moscas bater um total de 20 vezes na cabeça de Buffy. Buffy caiu diretamente no chão. Porém, era óbvio que a força de Buffy era muito mais forte que Zhao-ai, já que ele não estava morto. Neste momento, uma espada de luz voou para fora do espaço, atravessando o pescoço de Buffy, separando sua cabeça de seu corpo. Depois que Buffy morreu, o enorme tornado desapareceu. Gren rapidamente correu em direção a Buffy e olhou para seu cadáver. Tomando um momento para respirar, Gren disse, ele era de fato um especialista do 9º nível. Se não fosse o jovem mestre que se movesse durante os momentos finais, ele teria sido capaz de escapar. Zhao-ai sorriu e disse, não é nada. De qualquer forma, ele não conseguiu escapar. Vovô Gren, me observe. Depois que ele disse isso, pegou Buffy com a mão direita e o transformou em um esqueleto de nível alto. Foi realmente uma coisa mágica essa magia negra. Zhao-ai lançou sua técnica de armadilha da alma e a cabeça que tinha voado, agora veio voando de volta para o corpo de Buffy.
O desaparecimento da carne seguiu rapidamente e um esqueleto apareceu na frente de Zawai. Com a intenção de Zawai, Green, junto com os outros, retornaram ao espaço. Ao entrar no espaço, o espaço imediatamente deu melhorias a Buffy. Buffy tornou-se um zumbi e agora parecia mais jovem em comparação com quando ele ainda estava vivo. Ele agora parecia um homem de meia idade. Zumbis não necessariamente se decompõem ou desaparecem quando morrem depois de um tempo. Pelo contrário, as pessoas que foram transformadas em zumbis teriam seus corpos fortalecidos. Eles sofreriam transformações que resultariam em algumas mudanças. Por exemplo, como um exemplo de mudança, Buffy parecia mais jovem. Depois de ser transformada em um zumbi, uma língua seria reproduzida e sua consciência se tornaria sua novamente. Esses zumbis seriam capazes de falar como uma pessoa normal. Este foi o resultado que Izawa queria. Ele queria que Buffy lhe contasse seu conhecimento sobre o pântano do cadáver apodrecido. Se Buffy fosse apenas um esqueleto, apenas Zawai poderia se comunicar com ele. Zawai então teria que reiterar tudo para Green e os outros, o que seria problemático. Depois que Buffy foi transformada em um zumbi, o espaço de repente falou. Descoberta nova energia mágica. Promovendo energia. Fortalecendo o desempenho de ataque do espaço. A atenção de Izawa estava focada nas notas do cajado fantasma. Ele imediatamente entendeu o que o espaço dizia. Neste momento, o cajado fantasma poderia usar feitiços de um novo elemento mágico, o do elemento vento. Zawai não se importou com isso e levou Gren e outros de volta para casa. Ele pediu a Buffy. Buffy, conte-nos tudo o que você sabe sobre o pântano do cadáver apodrecido. Buffy fez uma reverência para Zawai e disse, sim, mestre. Desta vez, mergulhei fundo no pântano do cadáver apodrecido, percorrendo mais de 5.000 km. Tudo estava indo bem e eu só encontrei algumas plantas venenosas, bestas voadoras e insetos espirituais, assim como outras bestas mágicas. Eu não encontrei muitos riscos durante este tempo. No entanto, à medida que me aprofundava no pântano, depois de percorrer uma área de 10 km, encontrei uma cidade. Zawai e Gren pareciam distraídos por um momento. Então Gren olhou para Buffy e perguntou, você acabou de dizer uma cidade? Buffy assentiu, sim, era uma cidade, também uma cidade muito grande. No entanto, não havia ninguém na cidade. Nem mesmo bestas mágicas ou mortos-vivos. A cidade inteira estava cheia de flores, um estranho tipo de flor. Gren imediatamente perguntou, que tipo de flor? Buffy disse, essa flor era muito estranha, como se fosse uma videira que cresceu ereta, sozinha. Tinha espinhos nas suas videiras e as videiras eram verdes escuras. No topo havia uma flor completamente florida com 7 pétalas. Cada pétala tinha sua própria cor. Era como as cores diferentes do nevoeiro que cobre o pântano do cadáver apodrecido e elas eram muito brilhantes. Zawai e os outros pareciam surpresos porque esta era a primeira vez que ouviram falar sobre isso. A cidade inteira estava cheia de flores. Que tipo de situação era essa? Zawai perguntou então, quantas pessoas poderiam viver naquela cidade? Buffy respondeu, é muito grande. Embora fosse um pouco menor que a cidade-casa, é do tamanho de uma cidade média, de tamanho médio. Então, cerca de 500.000 de pessoas poderiam viver nela. Além disso, esta cidade tinha sua própria muralha e as paredes eram de pedra. Entretanto, a estranha flor era bizarra. Como poderia dar origem a raízes de videiras? Estas raízes aderiram-se à pedra. Eu tentei atacar com minha lâmina de vento para mover as flores, mas falhei. A cidade inteira estava coberta por essa flor, que era muito estranha. Zawai, Gren e os outros ficaram chocados. Uma cidade que poderia ser povoada por 500.000 de pessoas, no continente Ark, não seria pequena. Uma cidade tão grande estava coberta por uma flor estranha. Quão grande uma flor poderia ser? Além disso, a raiz das flores poderiam se prender à pedra, o que era incrível. A raiz de uma planta poderia ser tão afiada. Mais importante ainda,
As lâminas de vento de um mago do 9º nível não poderiam nem cortar ou mover as videiras. No final, que tipo de flor era essa? Além disso, havia um ponto em que Gren estava mais preocupado. Buffy havia dito que a cor das pétalas das flores era da mesma cor que o nevoeiro que cobriu o pântano do cadáver apodrecido. Poderia haver uma ligação entre esta flor e o pântano do cadáver apodrecido? A flor foi a causa do nevoeiro, assim como a variação da cor do nevoeiro. Eles realmente queriam entrar no pântano do cadáver apodrecido. Checar essas circunstâncias era muito importante para eles. Zaoai se virou para Buffy e perguntou: "O que mais tem lá? Conte-nos tudo." Buffy assentiu com a cabeça e disse: "Originalmente, tudo era normal. Havia muitos bestas mágicas e mortos-vivos no pântano do cadáver apodrecido, e eles tinham seus próprios territórios. A periferia externa tinha níveis baixos, enquanto as áreas próximas da cidade possuíam as melhores bestas mágicas e mortas-vivas. Durante as 4 semanas que eu estive explorando, vi várias do 8º nível e do 9º nível, mas eles não me atacaram. No entanto, depois que eu ataquei e tentei cortar a flor usando as lâminas de vento, eles de repente me atacaram. Assim, eu fugi, finalmente escapando da batalha." Zaoai assentiu com a cabeça e virou-se para Gren. "Vovô Gren, o que você acha disso?" Gren acenou com a cabeça, dizendo: "Parece que a flor é muito misteriosa. Se eu adivinhar corretamente, o nevoeiro colorido que cobre o pântano do cadáver apodrecido deveria estar relacionado com a flor. Caso contrário, aquelas bestas mágicas e mortos-vivos não protegeriam a flor." Pelo visto, Buffy não era um problema. No entanto, uma vez que ele atacou a flor, surgiram problemas. Aparentemente, esta flor é a chave. Se este for o caso, então será problemático. Zaoai franziu a testa. "Estamos separados por 5.000 quilômetros, daqui até lá. Essa também deve ser a área central do pântano do cadáver apodrecido. Se quisermos resolver a ameaça do pântano do cadáver apodrecido, devemos começar com essa flor." Gren assentiu e disse: "Buffy não foi atacado quando ele explorou o pântano, provavelmente porque ele era muito forte. Aquelas bestas mágicas e mortos-vivos eram do 8º e 9º nível e sua inteligência não era menor do que a dos humanos. Então eles não queriam mexer com Buffy. No entanto, Buffy atacou a flor que os deixou ansiosos. Isso mostra a importância da flor para eles." "Buffy, há mais alguma coisa a ser relatada?" Buffy assentiu e disse: "Há outra situação, mas estou apenas adivinhando e não tenho certeza se é preciso. Eu acho muito estranho que dentro da cidade da flor, quanto mais eu me dirijo para o meio da área do mercado da cidade, mais robustas as videiras se tornam. As flores que cobrem a cidade inteira vieram de apenas uma flor, e todas as outras flores se ramificam daquela principal." Depois que Buffy disse isso, Gren ficou ainda mais atordoado. As flores que cobriam a cidade inteira eram na verdade uma... Este argumento foi verdadeiramente aterrorizante. Que tipo de flor poderia crescer tanto quanto isso? Mesmo a lendária cidade da Árvore dos Elfos não seria tão grande, certo? Gren olhou para Buffy e perguntou: "Buffy, você realmente está nos contando a verdade? Quando você observou a cidade, as flores que a cercavam realmente se ramificavam apenas daquela flor?" Buffy assentiu e disse: "Esta é apenas minha hipótese, mas parecia que tinha sua própria consciência. Se eu apenas tocasse suavemente, não haveria nenhuma reação. No entanto, por eu atacar usando minha lâmina de vento, ela agiu loucamente e até algumas das flores vomitou uma fumaça colorida. Então a videira começou a me atacar. Aquela videira da flor é bastante rápida, embora sua força não pudesse ser comparada a um 9º nível. Além disso, parece que não poderia deixar a cidade da flor. Assim, quando saí da cidade, as flores recuaram lentamente, mas então as bestas mágicas começaram a me atacar." O rosto de Gren ficou feio quando ele disse: "Parece que a raiz de tudo no pântano do cadáver apodrecido realmente é aquela flor. O que é estranho é porque aqueles que saíram do pântano do cadáver apodrecido antes não explicaram estas coisas."
Green sabia que havia alguns especialistas que haviam conseguido escapar do pântano do cadáver apodrecido antes. Eles podiam até ter dito algo sobre tudo isso. Entretanto, nos últimos 1000 anos, ninguém se atreveu a entrar no pântano do cadáver apodrecido. Como tal, estas coisas foram esquecidas lentamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.